Placa de vídeo, processador e hardware na Terabyte, parceiro. Compra lá, links na descrição. Baratinho, maluco! Artefatos brilhosos e estranhos no meio dos seus jogos, o driver parou de responder sem aparente explicação. Seu monitor não dá vídeo de jeito nenhum. Assistência técnica e reparo de placas de vídeo, placas mães, notebooks e componentes de hardware em geral na GTEC Informática. Orçamento sem compromisso e links na descrição. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. São exatamente 17h43 do dia 27 de 2 de 2019. Eu estou extremamente estressado porque eu quase perdi um compromisso importantíssimo que eu não podia perder. Cheguei agora, puto por conta do trânsito na cidade maravilhosa, Purgatório da Beleza, e do caos cheio de carro, de porra de ônibus, de gente, de flamenguista, de caos, de destruição. Sem contar o calor em Fahrenheit, né? Que aqui no Rio de Janeiro faz calor em Fahrenheit. E, porra, tem muita gente que fala assim, porra, Baltar, você também é um burguesinho, porque tu não faz tuas paradas de transporte público. E o transporte público aqui no Rio de Janeiro, meu irmão, também é um desastre total. Tipo, se você entra no transporte público, você não pode nem sentar, porque as paradas são tudo caóticas, destruído, sujo, e eu não gosto de sujeira. Mas é assim, né? Quando você passa nas estações de BRT, só paga passagem no BRT quem é extremamente otário, porque todas as vidraças estão quebradas. É só você pular a parada, entrar ali e ficar assoviando, igual o Homer Simpson, que ninguém vai perceber que você não pagou a passagem. Então eu fico estressado, maluco. Porra, 60 graus, quase cheguei no talo da parada. E bom, esse não é o assunto do vídeo, né? O assunto do vídeo é o Anthem, mas não aquele jogo bosta da Electronic Arts, que não vem mais pro canal, né? Ia vir pro canal, mas a GVG Mall decidiu não trazer pro canal, porque o jogo é uma porcaria e ninguém ia comprar. Eu falei assim, sinceramente não há nada que eu possa fazer quanto a isso, então é melhor não patrocinar o jogo. Então não é sobre esse Anthem, é sobre o Anthem nacional, cantado nas escolas, pelo menos nos anos 90, né? E nas escolas militares. O nosso ministro da Educação, eu não sei qual é o nome dele, é Pablo Hernández, qual é o nome dele? Simão Bolívar, não sei o nome do cara, um indicado pelo astrólogo Olavo de Carvalho, deu a brilhante ideia das escolas filmarem as crianças cantando o hino nacional e depois, até aí tudo bem, até aí beleza, show, e depois, porra, gritarem o slogan lá, cantarem, sei lá, falarem o slogan da campanha 2018, que é horroroso, que é Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Brasil acima de tudo, de Deus acima de todos. É uma coisa assim, é horroroso. Não é porque é do 2018 que eu vou passar a mão, não. Todo slogan de campanha é horroroso. Eu preferia que a campanha de 2018 não tivesse nenhum slogan. Mas aquelas pessoas, né, que estão no Brasil, e principalmente as pessoas que estão no poder representando outras pessoas que têm como único interesse que as coisas não funcionem, né? Fazem questão de deturpar tudo, por mais que tenha sido com a melhor das intenções, a porra do slogan remete à campanha de 2018, né? Eu falo, é assim que começam as ditaduras. Você vê que na Venezuela, porra, você entra lá no banheiro na Venezuela, tem uma foto do Maduro, pô, fumando maconha com Chaves. E você vai na Coreia do Norte, tem quem lá na Coreia do Norte? Kim Jong-un, o cara lá da Coreia do Norte. Você vai na Rússia, tem o Boris Yeltsin lá, porra, trocando soco com o Fedor Emelianenko. Então, assim que começam as ditaduras, né? Só que, diferentemente dessas propagandas que os governos ditatoriais fazem, para que as pessoas engulam, né, os ditadores, o hino nacional, né, é uma questão de respeito. O hino nacional é muito maior do que o próprio 2018 e quem quer que esteja no governo. Então eu acho que não tem absolutamente nada a ver. Só que essas pessoas começaram a querer reclamar por conta do hino nacional também, né? Talvez o hino nacional tenha incomodado muito mais até do que o slogan da campanha 2018. E é foda. Bom, falando
do hino nacional e das escolas, né? Eu tenho uma parada interessantíssima para falar sobre as escolas e o hino nacional. E se você for olhar todos os colégios, né, tirando aqueles colégios que são bilíngue, trilingue, quadrilingue, tetralingue, que são caríssimos, né, e que, sei lá, só os políticos e os filhos de jogadores de futebol, empresário, têm grana para pagar, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tem vários desses colégios. Os melhores colégios são os colégios militares. Não tem para onde você fugir. São os colégios militares, sim. E por que os colégios militares são os melhores? Na minha opinião, por conta, primeiro, da ordem e do respeito. E depois vem o ensino, blá, blá, blá. Primeiro, a ordem e o respeito. E ordem, respeito e conhecimento, né, interesse pela história, pelo patrimônio da escola que você estuda, em fazer parte daquilo ali, é uma coisa que você não vê em outras escolas, nem particulares, que não são essas escolas grandes, né, que tem um nome. Você vê ali nas escolas particulares, parece que tem um interesse mínimo com que o aluno aprenda e realmente parece que é só para arrecadar. E nas escolas públicas, onde não existe nenhum respeito e não existe nenhuma ordem, e as crianças acabam destruindo todo o patrimônio da escola. A gente sabe como é que é, se você entra numa escola pública, o banheiro não funciona, tudo destruído, tudo pichado. E, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, sempre foi assim. Isso não acontece, ou pelo menos acontece menos, nos colégios militares. E eu cresci numa escola militar do Rio de Janeiro, da Aeronáutica. Eu tinha que cantar 3 hinos por dia. Não era só o hino nacional, não. Era o hino nacional, que era o primeiro, todos os dias. Não era um dia na semana, não. Eram todos os dias. A gente entrava em forma, fazia lá, bota todo pilotão, sentido, descansar, e cantava. Atenção para o hino nacional. Era assim que falava. Então, o primeiro hino era o hino nacional. O segundo hino era o hino do colégio, Brigadeiro Newton Braga. O terceiro hino era o hino do aviador. E o quarto hino, quando ia algum membro do comando da aeronáutica, ou do exército, ou de qualquer outro, ou da marinha, a gente tinha que cantar o quarto hino, que era o hino Fibra de Herói, em homenagem aos nossos heróis. Ia lá o Coronel Vascurado, 2018 já apareceu lá, e tantos outros caras que eram membros lá do comando da aeronáutica, do terceiro Comar. O colégio era regido pelo terceiro Comar. E as pessoas podem falar, viu, porra, por isso que não pode cantar o hino, porque vai ficar maluco igual esse cara aí que fica pedindo tanque na porra do governo. Mas o colégio fazia uma campanha muito grande para que as crianças se interessassem pelo patrimônio do colégio, tanto pelo hino nacional, tanto pelas Forças Armadas, tanto pelo próprio patrimônio do colégio, né? Pela história do colégio, quem foram os fundadores, como é que aconteceu. Então, as crianças realmente gostavam daquilo ali, as crianças realmente tinham orgulho de estudar naquele colégio. E isso era muito importante, embora na época eu não conseguisse entender muito bem, porque eu era novo, o porquê de tanta repressão, né? Porque se você estivesse com o cabelinho aqui, você, tá fora. O maluco passava assim, o Wilson, espetou o Wilson, passava assim, teu cabelo tá grande, filho. O teu sapato não está engraxado. Tu tá de meia branca, safado? Sai, era só meia preta. A tua camisa de baixo tem alguma... Até hoje eu tenho mania de usar camisa branca por baixo das roupas, por causa daquela época. E se a tua camisa branca tivesse algum desenho, sai. Então tudo era motivo para você tomar advertência, ser suspenso, chamarem seus pais no colégio. Inclusive, aqueles que chegavam atrasados iam direto para a coordenação. E se conversasse na formatura, direto para a coordenação. Então você via vários alunos que saíam de forma. E outra coisa, o respeito total ao hino nacional. Se um aluno filho da puta estivesse andando, chegando na hora do hino nacional, ele ficava parado, esperava terminar todos os hinos e depois ia direto lá para a coordenação. Você não podia andar. Onde estivesse tocando o hino nacional, você tinha que parar, ficar parado e ouvir, cantar o hino. Você podia só ouvir, mas cantar o hino nacional até o final. E depois que eu saí do colégio e fui para um outro colégio, que embora tenha um nome de tradição, era um colégio em que eu não via absolutamente nada disso. Era um colégio particular, era um colégio muito fácil,
era um colégio onde ninguém tinha interesse nenhum pelo colégio, e sinceramente era um horror. E depois daquilo ali eu realmente consegui entender, né, o porquê de tamanha, de tanta perseverança do colégio em fazer com que as crianças entendessem a história da escola, a história das Forças Armadas. Aquilo ali, cara, agregou muito pra minha vida. Muito, 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 muito. Menos no lance de chegar atrasado. Continuo chegando atrasado. Mas naquela época eu não chegava, porque senão eu tava fudido. E se, né, o governo, por exemplo, conseguisse colocar isso dentro das escolas, né, colocar para que aqueles responsáveis pela escola conseguissem fazer com que as crianças se interessassem pelo patrimônio da escola, já seria uma coisa muito grande. E o hino nacional é muito importante. O hino nacional é muito importante. Além de ser, na minha opinião, o hino mais bonito de todos, sem dúvida nenhuma, disparado entre todos os, sei lá, os 32 países que disputam a Copa do Mundo. Mas, infelizmente, tem gente que, sei lá, quer que as coisas não funcionem. Eu lembro de uma coisa muito interessante nesse colégio, que uma vez, durante a troca de diretoria, alguma coisa assim, permitiram que os alunos organizassem uns grêmios, né? Eu era da 6ª ou 7ª série, alguma coisa assim, e alguns alunos se juntaram lá e fizeram um grêmio, teve uma chapa, uma votação, e uma chapa, ela venceu, eram os alunos do 2º, 3º ano, bando de vagabundo, maconheiro, e no meio disso tudo, e outra coisa, a banda que tocava o hino era do colégio. A banda que tocavam todos os hinos eram alunos do colégio. E conseguiram com que botasse um som, uma música, né, na hora do recreio. E as crianças faziam o quê? Adoravam, né? Principalmente quando eles começaram a colocar o rap do Cacuia. O Cacuia chegou, é guerreiro da paz, ilha do governador. E rapidinho, né, a direção da escola ficou sabendo daquela porra, mano, acabou música, nem pensar, nunca mais vocês vão botar essa merda pra tocar aqui no colégio. Então a música durou, sei lá, 2 dias. E barrou, eu lembro perfeitamente disso. Foi na época sei lá, do Titanic, uma porra dessa, não lembro a série que eu tava. E a gente vê muito isso nas escolas hoje em dia. A gente recebe vídeos de aluno dançando funk dentro de sala de aula, de aluno dançando funk no, sei lá, na apresentação de escola, as meninas com a bunda. Teve até uma mixagem do hino nacional, que todo mundo acredita que já tenha visto, né? E aquilo ali, na minha opinião, é um show de horror. É um show de horror porque respeito não tem. Respeito não tem. Então, as pessoas falam, por que não cobra? Por que não luta? Por que o governo não está lutando pela melhora do ensino, pelo pagamento dos professores, pelo não sei o quê? Porque antes de tudo vem a ordem. E não existe ordem. Não existe ordem. Então você pode aumentar o salário dos professores, pode aumentar o salário do diretor, pode botar verba lá pro colégio, pode fazer o que quiser. Não tem ordem, não tem respeito, não vai funcionar. E ponto. Não vai funcionar. E ponto. Tem uma história interessante desse colégio que eu estudei, o Colégio Brigadeiro Newton Braga, que ele era um colégio exclusivamente para filhos ou dependentes de militares das Forças Armadas, mais da Aeronáutica. Se eu não me engano, tinha exército também, mas era mais da Aeronáutica. O Brigadeiro Newton Braga era por causa do Brigadeiro do Ar, Newton Braga, uma homenagem ao Brigadeiro Newton Braga. E durante muito tempo, o colégio tem acho que mais de 60 anos já, ele foi um colégio restrito a filhos de militares. Só que o que aconteceu? O governo, não lembro exatamente, se você procurar na internet Colégio Brigadeiro Newton Braga, você vai achar essa matéria. Olha como é que é. O governo entrou com uma ação contra o colégio e exigiu que a escola fosse aberta ao público, aberta a todo mundo. Todo mundo teria direito a prestar o concurso para entrar no colégio e estudar lá. Só que quando o colégio era regido pelo Terceiro Comar, o colégio tinha cerca de 3.000 alunos, o soldo do seu pai, ele tinha ali uma taxa, né, que na época, se não me engano, era de R$90 ou R$60, era uma taxa simbólica.
era uma taxa simbólica, só que de 3 mil alunos. E essa taxa era obrigatória, era simbólica. Era simbólica. E quando passou para o controle do governo lá, não sei se do município, não sei, o controle do governo, que não era da aeronáutica, entendeu? Separado lá. Municipal, estadual, não sei. Eu já não estava mais no colégio nessa época. Essa taxa passou a ser facultativa. E o que aconteceu? As pessoas pararam de pagar, né? Tirando aqueles que eram filhos de militar, que se eu não me engano continuou descontando, as pessoas que vinham sem ser dependente de militar ou filho de militar não pagavam o colégio. É opcional, então não vou pagar. E o brasileiro tem uma mania de fazer essa porra. O cara gosta daquela porra ali pra caramba. Pô, botou pra pagar? Não, pagar não. Quanto? R$1? Não, R$1 não pago não. Então existe isso no Brasil. O que aconteceu com o colégio? Afundou. Inclusive, o 2018 foi um dos caras que lutaram muito para que o colégio não saísse das mãos da aeronáutica. E eu acho que eu já falei isso aqui há muito tempo no canal ou em algum lugar. E esse era um dos motivos também porque eu admirava o 2018, porque infelizmente iriam destruir o colégio. E foi o que aconteceu. Foi quase o que aconteceu. Se eu não me engano, agora, acho que em 2017, o colégio conseguiu voltar para as mãos da aeronáutica e está voltando a se reerguer. Ou seja, um colégio tradicionalíssimo aqui no Rio de Janeiro quase foi destruído. Por quê? Por conta das pessoas. Da família, daquelas famílias, quer dizer, o teu filho estuda no colégio e você, a menos que você não tenha condição nenhuma, cara, você pagar R$90, você vê que qualquer colégio particular bosta é, sei lá, 500, 600 reais. E ali era um colégio sensacional, espetacular, e infelizmente as pessoas quase destruíram o colégio. E quer dizer, tudo isso foi muito importante na minha vida, formação como pessoa, né? Eu fiz muita merda naquele colégio, eu não conseguia entender por que de tanta repressão. E hoje em dia eu entendo perfeitamente, mas naquela época ali, pra mim, tudo era muito difícil. Eu falava, o que esses caras pensam que são, mano? Porra, esses caras são bosta. E ficava puto, e queria fazer merda, queria ir contra tudo aquilo ali que os caras pregavam. Por quê? Porque eu era o anarquista, porra. Já lá com 13, 14, 15 anos, né, um bando de demoninho. E se você não tiver ali, não pegar os caras, exigir dessas crianças que elas tenham respeito, caralho, você vira um monte de demônio, cara. Por isso você tem que ser educado, né? Desde pequenininho ali o pai tem que chegar, ó, filho da puta, nem é assim, não. Porque senão você vira um demônio. Então, a gente está vivendo uma geração agora em que tudo ofende as crianças, ofende os pais das crianças. Você não pode dar um esporro no filho do cara porque o mundo acaba. E isso é muito perigoso. E ainda junta com essas outras pessoas que estão fazendo de tudo para que o Brasil não funcione. E onde vai dar essa porra, né? Onde vai dar? Pelo menos a gente ainda tem uma esperança, porque o Brasil é meio dividido, né? 60, 40, 55, para lá e para cá. Muitas pessoas concordam com, por exemplo, com que o hino nacional é uma coisa muito importante, né? O respeito e a ordem é uma coisa muito importante na vida das pessoas, principalmente das crianças que vão crescer e vão, sei lá, vão trabalhar, vão liderar a empresa, que são o futuro. E a outra parte que quer que as coisas não dê certo, os progressistas, né? Não, pô, igual eu era, né? Na porra do colégio. E aí você vê, por exemplo, o nosso grande Marcelo Freixo, já falei dele aqui várias vezes, que entrou com uma ação, né, contra o ministro da Educação, Simão Bolívar, não sei o nome do cara, alguma coisa assim, colombiano lá, indicado por Olavo de Carvalho, astrólogo. E o que acontece? Ele entrou com uma ação contra o cara, falou que era questão de impeachment, de não sei o que era um crime você... Só que o próprio, presta atenção, o próprio Marcelo Freixo e aquele gordo do PSOL, Peter Griffin do PSOL, qual é o nome dele? Tarcísio Mota, estão sendo acusados pelo Ministério Público aqui do Rio de Janeiro de montar no Pedro II, um outro colégio tradicional aqui no Rio de Janeiro, foi muito conhecido no Brasil
depois que os meninos começaram a reivindicar o direito de andar de saia no colégio, igual as meninas, quer dizer, em vez de lutarem para tirar aquela saia safada lá das garotas, né, que além que eles gostam, os garotos, e elas gostam mais ainda, não, os caras estavam reivindicando o direito deles andarem de saia também no colégio. Então estavam acusando o pessoal de montar um partido lá, inclusive fazer propaganda eleitoral pro Marcelo Freixo e também pro Tarcísio Mota. Então a gente sabe direitinho quem é quem nesse jogo onde as cartas estão marcadas. A gente sabe quem quer que as coisas funcionem, a gente sabe quem quer que o Brasil melhore e a gente sabe quem são aquelas pessoas que estão lutando para que tudo continue, no caminho do abismo. A minha opinião sobre o hino do colégio, o hino nacional, é que não tinha que ser um nacional só não, tinha que ser igual no Newton Braga, o hino nacional, o hino do colégio, o hino, do aviador também, bota o porra do hino do aviador também, que é maneiro pra caralho. Com banda do colégio, e também, não o hino do colégio, pelo menos o hino do colégio, e o hino nacional. E se não tem um hino do colégio, cria e tente passar para as crianças ali a importância de onde veio aquele colégio, quem foram os fundadores, porque isso, e tentar fazer com que as crianças tenham orgulho de fazer parte da história daquilo ali, porque hoje, sinceramente, não existe, cara. Enquanto não existir ordem e respeito, as crianças vão continuar dando porrada nos professores. E nem é nos professores comunistas, né? O professor comunista consegue fazer a cabeça dos alunos e não toma porrada. Só quem toma porrada são os caras que querem botar as crianças para estudar. Grande abraço, pessoal. Coloca aí nos comentários a opinião de vocês e é nóis.